É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar da palavra do Senhor, poder estar falando um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, né? E hoje eu quero falar com os irmãos e com as irmãs no livro de Filipenses, no capítulo 4. Essa carta aos Filipenses é a carta de Paulo, sim, que eu mais gosto. A carta da alegria, né? Que Paulo repete por diversas vezes durante a carta a palavra alegria, alegrei-vos, alegrei-vos. Ele constantemente convoca os filipenses a se alegrar. E o interessante dessa carta é que quem a escreve e fala de alegria não está num spa, não está na beira da praia, está preso. E quando a gente fala de alegria, geralmente nós estamos alegres, né? E Paulo aqui, ele faz um contraponto a isso. Ele fala de alegria estando num momento difícil. E é um pouco sobre isso que nós estaremos lendo agora. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que o Senhor venha fazer com que aquilo que vai ser dito aqui, ó Deus, não venha apenas de mim, mas sim do Senhor, ó Pai. E que as palavras aqui ditas, ó Deus, não sirva apenas para que a gente saiba de mais alguma coisa, para que a gente escute, mas sim que a palavra se torne prática e vivida. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses fala sobre contentamento. Fala sobre a gente estar contente com o Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem feito. Como eu disse, Paulo não tinha motivo nenhum, se a gente colocar o nosso óculos da cosmovisão de hoje em dia, ele não tinha motivo algum para estar feliz, não tinha motivo algum para estar contente. Ele estava preso numa prisão. Hoje em dia as prisões são ótimas comparadas ao tempo de Paulo. Então ele estava numa situação deplorável, totalmente desagradável. E falar sobre alegria nesse contexto é algo inimaginável com a nossa cosmovisão. Mas para a cosmovisão cristã, isso é contentamento. Isso é você estar feliz, independentemente da circunstância. E a felicidade, nos dias de hoje, ela se resume em ter, ser ou estar. Eu só vou estar feliz se eu estiver lá na praia. Eu só vou estar feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu só vou estar feliz se esse ano eu conseguir trocar de carro. Eu só vou estar feliz se eu conseguir o emprego dos meus sonhos. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu só vou ser feliz se eu conseguir fazer a viagem que eu sempre planejei. Então, a nossa sociedade coloca a felicidade em coisas e em pessoas. A gente só é feliz se tem ou se é. Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas de classe alta, super alta, alguns bilionários, perguntando o que os deixaria mais feliz. E todos eles falaram que a felicidade deles dependia dos bens materiais. Ou seja, quanto mais eles tivessem, mais felizes eles seriam.
E não é isso a felicidade. A nossa felicidade não pode se basear apenas no consumismo. Hoje, a gente for parar para ver, né, o celular ele tem prazo de validade. A gente compra um celular, dentro de 1 ano ou até menos, já está lançando uma nova versão, e aquela pessoa que colocou a sua felicidade em comprar o celular, ela já precisa de renovar a sua felicidade, né? A felicidade dela já se foi. A nossa felicidade não pode estar na comparação da rede social. Se a gente abre a rede social de uma pessoa e vê que ela só posta prato bonito, só posta viajando, só posta feliz, gente, aquilo não é a realidade. Não é a realidade de ninguém. E a pessoa não tem por que postar ela trabalhando. Que graça teria, né, você postar ali em frente ao computador, ou lá trabalhando direto. Isso não dá engajamento, né? Então, a gente não pode botar a nossa felicidade em comparação com aquilo que a gente vê na internet. A gente não pode colocar a nossa felicidade com as pressões que a gente sofre da sociedade. As pressões com você tem que conseguir, antes dos 30 anos, você tem que ser. Aí a pessoa vai e coloca aquele monte de coisa. Eu e a Lucélia agora, já vamos aí para o 3º ano de casado, e às vezes as pessoas chegam, não, vocês precisam ter filho. Então, assim, a nossa felicidade não depende disso. A nossa felicidade tem que estar no Senhor. E quando a gente vai ver o que é o contentamento, a definição de contentamento, ele não é uma atitude passiva, né, como muitas pessoas pensam. Eu vou viver contente com tudo. E a pessoa se anestesia, e tudo que acontece ao seu redor, ela está satisfeita. Contentamento não é bem isso. Contentamento, isso acaba sendo uma complacência, né? Você ficar apático a tudo que acontece. E não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de apatia, mas sim de uma virtude ativa que a gente pode cultivar e aprender ao longo da nossa vida. O contentamento é algo que a gente deve vigiar para que a gente possa aprender. É difícil. Você vê que Paulo diz que ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu. É algo que a gente deve praticar no nosso dia a dia. Não é a gente simplesmente viver, como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Não vai ser assim. Não é isso. Isso se chama complacência. Então, assim, através das nossas experiências, dos nossos desafios, a nossa fé, a gente vai aprendendo a viver no contentamento. Então, essa capacidade de viver todas as situações de aflições da nossa vida, isso sim é contentamento. E Paulo, no versículo 10, ele já traz aqui um ensinamento para nós, que a gente não deve colocar a nossa alegria em coisas e em pessoas. Ele começa dizendo, alegro-me grandemente no Senhor. A nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. A nossa alegria, ela depende do Senhor. Se a gente coloca a nossa alegria em situações, em pessoas, em coisas, nós seremos frustrados. Infelizmente. Se você depende de estar feliz, a sua felicidade depende de algo que alguém vai fazer, você está fadado à tristeza. Uma hora ou outra essa pessoa vai te decepcionar. A nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. Paulo diz que finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham tido a oportunidade de demonstrá-lo. Paulo é até um pouco irônico. Se passa alguns anos desde que Paulo plantou essa igreja em Filipos. Desde da hora lá que o anjo aparece para ele e fala, passa a Macedônia, e Paulo vai, e tem ali com Lígia, e acontece diversas coisas. Até essa carta se passa um período longo de anos. Alguns estudiosos vão dizer em torno de 10 anos. E Paulo fala com eles, olha, vocês se lembraram de mim, vocês não tinham tido a oportunidade. Olha, se isso acontece conosco, se você planta uma igreja, se você discipula uma pessoa, e essa pessoa passa 2 anos, vamos diminuir bastante aqui, estudiosos falam mais ou menos 10, 2 anos, essa pessoa não te fala, não te manda uma mensagem, não te liga, não faz nada por você, não tem uma gratidão por você. Quando ela te procurar, você vai falar, rapaz, você achou que eu tinha morrido?
O que aconteceu? Você esqueceu de mim? Você esqueceu que eu existo? Cadê sua gratidão? Você já vai despejar logo em cima dela. E Paulo tinha necessidade tanto do afeto desses irmãos, quanto das finanças que eles levaram para ele. Epafrodito ficou encarregado de levar essas finanças. E Paulo fala com eles que se alegra grandemente no Senhor. A alegria de Paulo não depende disso. E nós, muitas das vezes, colocamos as nossas alegrias nas pessoas. Isso é algo que, infelizmente, nós estamos num campo minado. Uma hora ou outra as pessoas vão nos decepcionar. Por isso, a nossa alegria deve estar no Senhor. No versículo 12, Paulo fala sobre esse contentamento ao qual ele aprendeu. Ele diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Nós temos que aprender esse segredo. Isso, como eu disse antes, não é algo que a gente vai apenas ir aceitando tudo o que acontece. Não. O contentamento é nós estarmos felizes com Jesus. Independente da situação ao qual nós estamos passando, nós temos que crer que Jesus está conosco. E por isso nós estamos contentes. A alegria de estar na presença do Senhor. Quando a gente pensa sobre esse contentamento que Paulo aprendeu a viver, e pensa no nosso dia a dia, qualquer coisa que dê errado, se uma oração não é respondida em um dia, uma semana, nós já estamos tristes com Deus. Deus está demorando para me responder. Por que Deus faz isso comigo? Por que esse Deus não vai me responder? E a gente já desiste daquilo. Ou, se algo não sai como a gente quer, nós já desistimos. E por aí vai. E Paulo aprendeu. Paulo passou por momentos, inclusive, se a gente for pensar financeiramente e socialmente, a vida de Paulo era muito melhor antes da conversão. Então, por isso que ele diz que ele sabe viver com muito e sabe viver com pouco. E às vezes a gente acha que o evangelho é sobre isso. Acha que o que a gente deve trazer as nossas petições para Deus é sobre ter coisas, sobre ser, e não é. Deus quer que nós sejamos filhos. O chamado de Deus para nós, o propósito de Deus para a nossa vida é para que nós sejamos filhos, para que nós tenhamos a identidade de filhos, e cremos que somos esses filhos amados, e vivemos com Ele. Tenhamos a confiança e a fé que o Senhor é soberano. O versículo 13 é um dos versículos, acredito eu, que as pessoas mais falam ele de maneira errada. O tudo posso naquele que me fortalece. Isso é frase de para-choque de caminhão, é frase de camisa, é frase de slogan de loja. E a pessoa acredita que o tudo posso naquele que me fortalece, está falando que ele é um superpoder, assim, um super-homem. Eu posso fazer tudo, nada na minha vida vai dar errado. E se a gente vê aqui, Paulo estava numa situação onde estava dando tudo errado. Aos nossos olhares daqui, né? Tudo estava dando errado. E quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, não é na força do meu braço, não é na minha capacidade, não é pelo meu intelecto, é sim por aquele que me fortalece. O Senhor é quem me fortalece, é Ele quem está à frente, é nele em quem eu tenho crido, e sei que apesar das circunstâncias, o Senhor está comigo. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, isso quer dizer que no momento ruim, no momento difícil, o Senhor está com você. E o Senhor, Ele já conhece o amanhã. Ele já sabe que no amanhã você estará bem. Ele já sabe que você passará por essa dificuldade, porque o Senhor está com você. Se a gente volta em Jeremias, Jeremias diz que para a gente poder trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, e você confiar em Deus, saber que tudo você pode naquele que te fortalece, que o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a sua força, é você trazer à memória aquilo que te traz esperança. É você lembrar que no momento difícil, no dia mau, o Senhor estava com você. Porque quando a gente está nesse dia ruim, quando a gente está em meio ao caos, em meio à dificuldade, parece que não vai ter saída.
É difícil a gente olhar para frente e enxergar o amanhã, ter certeza que no amanhã Deus está lá. Agora, quando a gente muda para Jeremias e traz à nossa mente aquilo que nos traz esperança, nós vamos lembrar que já passamos por momentos difíceis e que o amanhã chegou e Deus estava lá e nós conseguimos sair fortalecidos por esse momento. Então, essa confiança na soberania de Deus é necessário para que a gente possa declarar que tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma declaração da soberania divina, que mesmo em meio ao caos, Deus está conosco. A gente pode trazer aqui o Salmo 23, versículo 1, que também fala sobre isso. Também é um versículo que é tirado fora de contexto, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa coloca como que se a vida dele, tudo o que ele precisa, Deus vai te dar. Tudo o que eu quero, Deus me dá. Se eu quero bens materiais, Deus vai me dar. Porque tudo eu posso, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma visão errada. Aqui a gente pode trazer uma leitura, algumas versões de Bíblia já estão vindo assim, inclusive a NVI, eu acho que já está assim, fala que se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Já muda a perspectiva. Porque se o Senhor tem me pastoreado, aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso. Como diz a música do solo, né, o Clebinho que gosta dela. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Isso muda a nossa perspectiva. Isso nos dá um senso de soberania divina. Nos dá um senso de filho. Nos dá um senso de que estamos sendo pastoreados. E esse Senhor que nos pastoreia, não nos deixa faltar nada daquilo que é essencial. Não adianta a gente querer correr com as nossas próprias pernas, querer conquistar as coisas com as nossas próprias pernas, porque a gente vai estar correndo a corrida dos ratos, né? Como você olhar um hamster, eles falam a corrida dos ratos, mas o melhor exemplo é o hamster naquela rodinha que ele corre e não sai do lugar. Assim somos nós. A gente vive correndo atrás de coisas que são apenas coisas. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que aquilo que não serve para a eternidade é eternamente inútil. O que a gente tem gastado o nosso tempo aqui? A gente está correndo atrás do quê? Serve para a eternidade? Porque se não serve para a eternidade, é eternamente inútil. E nós devemos confiar nesse Deus que diz que Ele é o nosso pastor e nada nós teremos falta. Esse Deus que diz que tudo a gente pode nele. Esse Deus que diz que a nossa alegria é estar nele. Nós devemos confiar na soberania divina. Nós devemos crer que Ele é quem tem cuidado de nós. Nós devemos crer que em meio ao caos, Ele está conosco. Nós devemos crer que em meio ao diagnóstico ruim, Deus está conosco. E é Ele quem nos fortalecerá. É nele quem nós devemos confiar. Pois Ele é soberano. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. E, para a gente concluir, a nossa busca pelo contentamento, nós devemos tirar essa cosmovisão moderna, onde o nosso contentamento tem que estar em coisas. Nosso contentamento tem que estar em ter, ser, em possuir as coisas, em ter status. Não, o nosso contentamento precisa estar no Senhor. A nossa alegria precisa ser em Deus e não em bens materiais. A nossa alegria tem que ser na nossa fé em Deus, na aceitação da vontade e na gratidão das bênçãos que Deus tem derramado a cada dia. Isso que a gente tem que ver. Olhar no nosso dia a dia a quantidade de bênçãos que Deus tem derramado. Existe um livro que se chama Liturgia do Ordinário. E ele fala sobre a gente ter esse olhar para o nosso dia a dia, das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Num café da manhã, Deus está presente. Nas coisas pequenas do nosso dia, ter esse olhar de gratidão. Então, nós devemos ter esse contentamento, essa fé na soberania de Deus.
e entender que o contentamento, fé e soberania divina, eles estão interligados. Se nós estamos contentes com o Senhor, a nossa fé aumenta. Se nós confiamos na soberania de Deus, o nosso contentamento aumenta. Isso é tudo interligado. A nossa confiança em Deus faz com que a gente tenha mais fé. Sabermos que Deus é soberano faz com que tenhamos mais fé e a gente fique mais, exerça o nosso contentamento. É saber que a notícia ruim não é o fim do mundo. É saber que o dia mau vai acabar. Isso é o contentamento. Essa é a confiança em Deus. Portanto, a gente possa declarar com confiança que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Que a gente possa declarar com confiança: tudo posso naquele que me fortalece, crendo na soberania divina. Amém? Amém.